Vamos lá para o Salmo 19. O Salmo, eu estou falando dos Salmos ainda, porque eu falei 150 dias Salmos, e aí está na minha cabeça, mas não tem problema. Capítulo 19 de Isaías, capítulo 18, 19 e 20 formam um bloco. Então a gente tem a Etiópia, o Egito e depois o Egito e a Etiópia juntos no capítulo 20, que é um pouquinho mais curto. Vamos vê-lo amanhã. Ontem falamos sobre a Etiópia, demos aí já um recadinho sobre ela, e hoje vamos estar falando sobre o Egito, profecias contra o Egito. Não vai tocar no aspecto lá de trás, né, do povo de Israel, mas o Egito sempre deu trabalho para Israel, né? Ou para os hebreus. Ali salvou os hebreus, um hebreu salvou o Egito, mas depois o Egito se tornou forte, tinha esse rio Nilo e tinha ali uma porção de ramificações do Nilo que deixavam aquela terra preciosíssima. As inundações eram importantes do Nilo, mas aqui está o Egito e há uma sentença contra o Egito. Vejam bem, aqui nós vamos ler alguns versos bíblicos, você me acompanha por aí. Sentença contra o Egito, eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Há 4 aspectos aqui apresentados até o verso 5, 4 aspectos que aconteceriam no Egito. O primeiro foi esse, pavor. Então, chegará o Senhor, quer dizer, não é o Senhor que está indo lá para guerrear, mas o Senhor usará alguns artifícios para chegar até ali, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, segundo, haveria discórdia. Então, pavor, discórdia, mudez, né, mudez e seca. 4 coisas que assombrariam o Egito, 4 coisas. Então, pavor, o Senhor vem, o Egito, os ídolos do Egito se estremecem, quer dizer, aqui é uma figura de linguagem, como se eles tivessem vida e agora ficassem de frente do Deus maior do que eles, então eles tremeriam, essa é a ideia, né? E os egípcios também tremeriam. Segundo, porque farei com que egípcios levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então haveria uma guerra civil. Houve uma guerra civil na época de Amasis, na 26ª dinastia, uma guerra civil bastante forte, mas haveria discórdia entre o povo egípcio. Depois no verso 3, o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, necromantes e feiticeiros, e serão anulados, né? A gente sabe que esses feiticeiros, esses necromantes, esses encantadores eram servos de Satanás. E aqui Deus colocaria um fecho na boca deles, eles não falariam com o povo. Então, o povo corre para os seus deuses, não adianta nada. Os seus deuses tremem, então não adianta nada. Haveria discórdia entre eles e começariam a brigar entre eles. E no verso 5, nós encontramos que haveria seca no rio Nilo. Antes, no verso 4, tem uma coisa interessante: entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. Então aqui há algumas possibilidades, né? A Síria, então Sargão, que foi um péssimo, né? Um camarada muito ruim, que devastou ali o Egito, e também a Pérsia. Na Pérsia nós encontramos Cambises, que teve uma estratégia, segundo a história, uma estratégia muito interessante. Ele colocou na frente os animais que os egípcios adoravam, entre eles os gatos e aquela ave Ísis, né? E colocou na frente, e como eles respeitavam esses animais, não quiseram matá-los, então os persas tomaram
o Egito. Outros dizem que eles pegaram os gatos e colocaram umas catapultas e jogavam. E quando os egípcios viram aquilo, eles pararam a guerra, se entregaram, porque eles não queriam ver esses animais sofrendo, né? Mas houve um senhor duro, havia uma dureza, e quando Cambises chegou ali, ele violou as princesas, as filhas de Faraó, né, as mulheres ali do palácio, do reino, e as obrigou a pegarem água, outras coisas mais, matou mais de 2.000 jovens por ali, fez assim um escarcéu danado. Então é possível que tenha sido ele, este senhor duro, um rei feroz, e eles foram aniquilados. Eles tentaram se levantar, caíram, se levantaram, caíram, mas só para você ter uma ideia, agora no verso 5, a gente vai colocar um mapinha aqui, vou pedir aqui que o nosso editor coloque. Este pequeno mapa mostra essas ramificações do Nilo, né? Toda essa faixa azul, azul não, verde, é uma faixa tremendamente próspera. Então, aqui secarão as águas do Nilo, havia uma seca muito grande, havia a época das chuvas, o rio transbordava, a época da seca, mas esta seca era uma seca muito maior que a normal. Então, diz aí, o rio fica seco, árido, os canais exalarão um mau cheiro, vai parar tudo, os peixes vão morrer, não é? Os braços do Nilo diminuirão. Então essa foi a imagem que nós vimos aqui. Se esgotarão as canas e os juncos se murcharão, porque não haverá água para mantê-los ali. A relva junto ao Nilo, né? As ribanceiras, tudo ficará seco. Verso 7. Depois os pescadores gemerão, não vai ter peixe. Suspirarão todos que lançam um anzol no rio, não vai ter nada, não é? Desfalecerão, consternar-se-ão, palavra difícil aqui, os que trabalham com linho, ali todos aqueles que trabalham no comércio, né? Verso 10, que tecem algodão, havia uma ligação religiosa entre algodão e alguns deuses no Egito. Os seus grandes serão esmagados, quer dizer, o comércio acabará. Todo o comércio seria influenciado. O rio era a alma daquele país, daquele reino, era a alma. Ele era deserto e o rio, aquela coisa imensa, um dos maiores rios do mundo, aí, uns 6.000 metros, 6.000 quilômetros, aliás, é uma coisa estupenda, né? Estupenda. Então, aqui diz que os jornaleiros andarão com a alma entristecida, tanto os grandes como os trabalhadores, no jornaleiro que ganha salário, tanto os patrões como os empregados ficariam perdidos. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, lá estavam os conselheiros em Zoá ou Zoan, estavam os conselheiros de Faraó, né? Que conselhos estúpidos eles dão? Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Vocês são estúpidos, vocês não sabem nada. Onde estão agora os teus sábios? Os teus sábios não existem mais. Anunciem-te agora e informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes. Não tem sabedoria nenhuma. O Senhor derramou no coração, verso 14, deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando cambaleia sob seu vômito, no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma, então, que possa ser feita pela cabeça ou pela cauda, pelos dirigentes ou pelo povo. Não tem jeito, não vai ter jeito nenhum. Naquele dia os egípcios vão parecer mulheres, como diz aqui, temerão. A mulher não preparada para a guerra, aqui ela sente medo, né? E o Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Quer dizer, não era uma terra forte, mas espanto para o Egito. Por quê? Porque o Senhor estava ali. Quero dizer para você que não importa quantos estejam contra você, mas se você estiver nas mãos do Senhor, você está em maioria. Sabia disso? É exatamente isso. Você está em maioria quando está com o Senhor. Não importa quantos estejam contra você. Uma família contra você, no trabalho todos contra você, na escola, não importa. Se você está do lado do Senhor, você já é um vencedor. Não importa o número de pessoas contra você. Isso é uma questão
assim, bíblica. O Senhor está comigo, de nada temerei, de nada. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000. Não tenha medo. Se você está com o Senhor, está com a palavra do Senhor, não com a mentira, mas com a verdade, a palavra do Senhor. Aí então muda um pouquinho. Do 18 até o 25 muda um pouco. E começa a dizer algumas coisas interessantes. Eu queria reportar-me para Isaías 45, 22, que ali diz: olhai para mim e serão salvos, e sede salvos todas as nações. Esse texto de Isaías 45 não quer dizer um universalismo, que todos serão salvos um dia. Não é isso. Cada um vai receber segundo as suas decisões. Isso está bem claro na palavra de Deus. Cada um segundo as suas decisões. Mas aqui, nesse texto, parece que vai dar tudo certo. Que o Egito e a Síria, um de cada lado, haverá uma estrada entre eles, passa por Jerusalém, e eles serão um povo só. Serão um povo só, inclusive coloca aqui Jerusalém em terceiro lugar, porque eles são maiores do que Jerusalém. Então, dá uma representação, ou aparente ideia de que tudo vai se resolver. E mesmo depois desse caos todo, até provocado pela Síria ou pela Pérsia, pelos dois, né? Na realidade pelos dois, diante do Egito, vai ficar tudo bem. Por quê? Então, na terra do Egito, 5 cidades falarão a língua de Canaã, o hebraico, ou o judaico, o hebraico, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será a Cidade do Sol. Pode ser uma referência a Heliópolis, que tinha um grupo de judeus muito grande aqui nessa região, muito grande. Tem Alexandria, 1/3 era de judeus. Tem também Elefantina, que havia uma grande quantidade de judeus, algumas das cidades. E é possível que essa Cidade do Sol seja Heliópolis, esteja se referindo a Heliópolis. Naquele dia o Senhor terá, no verso 19, um altar no meio da terra do Egito. Mas teve isso aconteceu. Uma coluna se erigirá, servirá de sinal e de testemunho do Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores. Ao Senhor clamarão e o Senhor vai defendê-los. O Senhor se dará, porque o Egito, ele cuidou do povo de Israel, de uma certa forma. Depois veio um faraó que não conhecia José e aí fez uma confusão lá. Mas o Senhor se dará a conhecer no Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, sim, naquele dia não, no dia seguinte aí Então, o castigo egípcio seria um motivo, uma motivação para a sua conversão. É um despertar missionário que Deus já vai colocando no povo de Israel, porque isso não aconteceu, mas eles tinham que encarar isso. Aí parece que eles representam todas as nações que vão ficar à mercê do Evangelho e poderão ser salvas. Nações, indivíduos, por aí, não é? Então, com esse verso de 45, 22, a gente imagina que Deus estava querendo implantar no coração dos judeus, dos que moravam em Judá, né? Todo Judá, em Jerusalém, que eles tinham um dever missionário também. Então ele projeta isso, o que poderia acontecer e não aconteceu, e o que poderia acontecer também com os judeus e não aconteceu. Se eles fossem fiéis, muitas dessas coisas aconteceriam. Deus tem um projeto para cada um de nós, o projeto chama-se salvação. Agora a gente é que escolhe. Infelizmente não tem um altar, ali não teve um altar. Eles não se voltaram para Deus, eles não buscaram auxílio de Deus, nem a Síria, nem o Egito. E hoje eles estão aí do jeito que estão. Aí você já imaginou se todos cumprissem seu papel? Como seria esta salvação no Antigo Testamento? Um desafio. Deus tem seus planos e Ele quer que você e eu sejamos missionários. Exatamente. Transmita para os outros, compartilhe para os outros o programa Reavivado. Você já estará sendo missionário. Vamos orar. Pai querido, nós queremos ser missionários, Pai. O Egito recebeu aí a sua profecia contra o que eles haviam feito, os muitos deuses, os reis, os príncipes que não foram inteligentes,
mas há uma visão tua de que eles poderiam se salvar todos. E é o que o Senhor deseja para nós também. A tua visão é que todos nos salvemos, mas vai depender da nossa decisão, que hoje tomemos a melhor decisão e maior da nossa vida por Jesus. Amém.